Olá, queridos, eu sou o pastor Vinícius Salles e estamos aqui mais uma vez para a nossa transmissão, para a nossa videoaula. E no dia de hoje, especialmente, eu quero de antemão estar a desejar a todos, pois estamos praticamente no penúltimo dia do ano, e eu quero, antes de nós entrarmos na aula de hoje, eu quero desejar a você um ano de 2018 de grandes realizações, de grande sucesso, de grandes bênçãos, de grandes vitórias. E creio que Deus, Ele irá lhe recompensar e lhe abençoar mediante o seu esforço na caminhada cristã. Sabemos que ser cristão não é fácil, mas também sabemos que não é impossível. Jesus, certa feita, estando com os seus discípulos, Ele disse que Ele venceu o mundo. Assim como Ele venceu o mundo, essas não são as palavras dele, as palavras dele que Ele disse que Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitos acrescentam que nós também vamos vencer. Isso aí é uma fala de pregadores, de ensinadores, para que possa soar como efeito moral de fortalecimento na vida cotidiana do cristão. Mas de fato o texto diz que literalmente só aquilo dali. Jesus manda a igreja ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E nós cremos pela fé em Cristo Jesus que nós também iremos vencer. Então você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. No dia de hoje eu quero abraçar a você. Se hoje é o penúltimo dia do ano, já é notório saber que hoje é um dia de sábado. Então quero desde já abraçar todos os nossos amigos, irmãos, alunos, todos vocês seguidores do canal do pastor Vinícius Salles. Queremos aqui abraçar você com essa poderosa saudação. Amém? Queridos, vamos adentrar na aula de hoje. Na aula anterior nós falamos sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Oséias. Nós falamos ali sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Nós vimos ali o motivo pelo qual Deus trouxe o castigo e o juízo para a nação, e Deus mostrou, revelou para Israel, para a nação israelita, aquilo que Deus havia prometido para eles. E na aula de hoje nós iremos entrar no capítulo 4, não se esquecendo que nós já havíamos compartilhado na aula anterior, que nós estaríamos sim utilizando da nossa Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E nós iremos sim manusear mais a palavra de Deus, ver alguns textos, algumas palavras conhecidas, para que possamos compreender aquilo que Deus estará a fazer. Amém, queridos? Então, como nós estávamos falando, nós estamos tendo a oportunidade de hoje entrar no capítulo 4. Então eu estou aqui com a minha Bíblia, e eu estou aqui com o meu guia e auxílio do professor, e quero poder entrar com vocês. Como disse na aula anterior, nós descobrimos a sentença, Deus falando com Israel de uma forma maestral e dando a Israel uma certa oportunidade. No capítulo 3, ele vai dizer que porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e também Deus vai dizer que através dessa situação eles iriam ser levados e conduzidos ao cativeiro assírio, mas que Deus estaria prometendo um resgate, um suposto auxílio, um resgatamento daquela nação. Por isso o versículo 5 do capítulo 3, só fazendo aqui uma retrospectiva para você compreender o capítulo 4.
capítulo 3, verso 5, ele diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor. Então, depois do cativeiro, seria notório a nação de Israel retornarem para o Senhor e buscar a sua face, certo? Então, nós vemos aí que Deus, ele vai dar o juízo, vai dar a sentença, vai permitir por causa da dureza do coração, mas não vai fazer isso sem dar um prometimento de que Israel retornaria a adorar e cultuar ao Senhor. Mas no capítulo 4, nós vamos ver o Senhor tem uma contenda. Agora, o Senhor tem uma contenda, o que é isso? Em um caso, este capítulo inicia uma sessão que trata pormenorizadamente do pecado de Israel, cuja origem era a falta do conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui o início do porquê que Deus tinha uma contenda com a nação, por causa da falta de conhecimento, certo? De Deus e das Escrituras. Nós vamos conhecer o versículo muito famoso, né? Que o meu povo erra por faltar-lhe o conhecimento. Então vamos ler aqui na Bíblia alguns versículos que nos auxiliará, né, na nossa aula de hoje, como base. Vamos entrar aqui em alguns versículos. A partir do versículo 1, nós estaremos vendo assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Percebe? Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios e homicídios. Então nós já observamos que Deus já está trazendo um litígio, Deus já está trazendo uma contenda, né? Deus está trazendo para Israel uma denúncia. Deus, ele tem assim uma reclamação, que duas coisas está faltando no meio do povo: a benignidade e o conhecimento de Deus, né? Juntamente com a sua palavra. Olha o que diz o versículo 3: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os ânimos e os animais do campo, com as aves do céu, olha que coisa linda, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Versículo 6: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote dentro de mim, diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Percebe que o castigo de Deus agora é um castigo pessoal, é algo que envolve o sentimento, é como que Deus estivesse triste com a nação, porque a nação não tinha conhecimento de Deus. Apesar de caminhar com Deus muito tempo, apesar de andar com Deus muitos anos, séculos e mais séculos, a nação, o texto, né, o capítulo 4 traz o que? Deus dizendo que Israel estaria sendo atacada, estaria sendo açoitada, castigada por causa da ignorância, né? Possamos dizer assim, por causa da falta de conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras. Com tudo isso, Deus vai dizer da seguinte maneira, olha o que diz: a falta de conhecimento pessoal de Deus destruía o israelita, não porque tal conhecimento se achasse fora do alcance deles, mas porque os israelitas rejeitavam
deliberadamente a verdade de Deus. Então percebe que Deus, ele está trazendo para Israel uma certa sentença, né? E que sentença seria essa? A sentença de que Israel passaria por um esquecimento. O cativeiro assírio, na verdade, no fundo, foi um esquecimento. Porque depois do cativeiro assírio, não se ouve falar mais de Israel, mas vai se ouvir falar muito de Judá. Então Deus está dizendo, porque vocês não me conheceram, quando eu quis me revelar, quando eu dei oportunidade, quando eu me manifestei, agora eu vou permitir vocês serem cativos, para que vocês se lembrem do que eu fiz, e ao se lembrar do que eu fiz, vocês vão realmente me reconhecer como Deus de Israel. Agora, olha como que é interessante, aqui no versículo 9, que diz aqui, como é o povo, assim será o sacerdote. Parece que isso soa nos dias atuais como uma bomba, não é verdade? Nós temos vivenciado a classe sacerdotal não lhes censurava os pecados. Por causa disto, Deus castigaria tanto os líderes espirituais quanto o povo. Olha como que isso aplica-se nos nossos dias, né? Olha como que isso traz para nós. É interessante você entender isso daqui, que Deus está dizendo, porque os sacerdotes que estão com as leis das mãos, porque os sacerdotes que estão com conhecimento, não divulgam conhecimento, não pregam conhecimento, não ensinam conhecimento, não aconselham o conhecimento, eles serão castigados da mesma forma que o povo. Eu acredito, eu com a minha mente de um bom leitor da Bíblia e como um bom estudante, amante da palavra de Deus, que o peso da sentença de Deus descerá com mais rigor sobre os líderes. Por quê? Porque os líderes têm a palavra em suas mãos. E muitos, não podemos aqui generalizar, eu sou apenas um professor neste momento, não estou aqui na qualidade de juiz e nem de pregador itinerante, mas como um professor, eu estou aqui trazendo a luz da revelação da palavra para você tentar assim compreender mais aquilo que você lê. Amém? Então observe, no versículo 14, Deus vai dizer assim: vive o Senhor. Os sacerdotes empregavam linguagem piedosa para enganar o povo e desviá-lo da genuína adoração. Os falsos mestres sabem como empregar a linguagem bíblica para comunicar ensinos antibíblicos. Isso aqui é forte, isso aqui é profundo, porque no versículo 9 ele vai dizer da seguinte maneira: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa de suas obras. Olha que diz aqui, a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Ou seja, por que Deus está dizendo a questão da incontinência, do vinho e do mosto tira a inteligência? Aqui no versículo de número 11, é porque Deus, a nação de Israel estava tão regalada, tão ostentosa, né? Estava desfrutando de uma paz política, econômica e social, que eles se preocupavam com o vinho, com a colheita, com o plantio, com o cereal, com o trigo, com o pão, mais do que a própria palavra. Por isso, nós vamos ver nos textos mais à frente, né, que Deus vai usar uma das frases mais poderosas, né, dentre os profetas, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então nós estamos vendo aqui no capítulo 4, na aula de hoje, que Deus traz uma contenda. Que contenda é essa? A falta de sabedoria, do conhecimento de Deus e do conhecimento da palavra. Amém, queridos? E eu quero encerrar
eu quero encerrar deixando para vocês, olha aqui, deixando para vocês este versículo que é muito poderoso. Versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas, olha que interessante, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpada Judá. Não venhas a Gilgal e não subas a Betel ou a Bet-Aven. E não jures dizendo, vive o Senhor. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Então, fica aqui para sua meditação, para você ter uma atitude interpretativa. Os versos 14, 15 e 16. Amém, queridos? Olha, a aula de hoje nós falamos, vamos aqui fazer um retrospecto, nós falamos sobre o quê? Sobre como Deus tinha uma contenda, Deus tinha um litígio, Deus tinha uma reclamação. E qual era o motivo da reclamação de Deus? Eles, Israel, não quererem ter conhecimento do Senhor e também das Sagradas Escrituras. E o versículo mais poderoso do capítulo de número 4 é nada mais, nada menos de que, olha o que diz aqui, interessante, todavia, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, fique aqui para nós, mestres e alunos, o conhecimento ainda é a chave do crescimento espiritual e também em todas as áreas. Eu sou o pastor Vinícius Salles, abraço a você neste lindo dia, com este mais e glorioso momento. E quero desejar a você a paz do Senhor. Fique com esta videoaula e não se esqueça de acionar o sininho, se inscrever, dá o joinha aí se essa dica serviu, se essa interpretação serviu para você. Como tema central, poderíamos dar aqui para o capítulo 4, de uma forma bem prática, o que? Uma contenda, ou seja, uma reclamação de Deus para com a nação. Aí você vai poder explicar por que Deus contendeu, porque o povo não quer ter sabedoria de Deus e não quer ter sabedoria das Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Até a próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Paz.